Você, empresário, sabe o que são faltas injustificadas? Quais são as justificativas legítimas que podem abonar a falta do seu colaborador? E mais, a partir de quantas faltas injustificadas fica configurado o abandono de emprego? E como proceder quando o seu colaborador vem faltando sucessivamente sem nenhuma justificativa legal? Todas essas questões trazem muitas inquietudes para você, empresário, nós sabemos disso. Então é muito importante que você tenha total ciência de como proceder nessas situações e de como tomar todos os procedimentos legítimos, a fim de que você não possa ser vítima de uma futura ação judicial e, junto com ela, sofrer uma condenação indenizatória. Então hoje nós vamos exemplificar aqui uma situação em que a empresa não agiu de forma legítima, aplicou a justa causa por abandono de emprego e acabou tendo essa decisão revertida em juízo e, junto com ela, sofreu uma condenação indenizatória. Assim, nós vamos demonstrar o quanto é importante você capacitar o seu setor de recursos humanos, você saber como proceder legitimamente nessas situações, a fim de que você possa proceder de forma em total conformidade legislativa, tá ok? E nesse caso de hoje, nós vamos exemplificar uma situação de uma trabalhadora gestante que, ao comunicar o seu estado gestacional ao seu empregador, acabou sofrendo algumas retaliações no trabalho. Esse empregador, todos nós sabemos que, infelizmente, a mulher nessas situações ainda sofre alguns preconceitos no mercado de trabalho, uma vez que a questão da gestação, da gravidez, lhe outorga legalmente a estabilidade no emprego por 5 meses, pelo menos, após o nascimento do filho. Isso é uma garantia que a lei dá ao próprio nascituro, a fim de que ele possa nascer e tenha condições materiais, financeiras de prover o seu sustento e de se desenvolver, né, de uma forma natural e tranquila. Então, nesse caso, a trabalhadora comunicou seu estado gestacional e começou a sofrer alguns tipos de represália, como, por exemplo, lhe foram dadas atividades incompatíveis ao seu estado gestacional, ela era trocada de filial constantemente e algumas vezes, inclusive, foi impedido seu acesso às dependências da empresa. Claro que nesse caso a empresa estava, de alguma forma, agindo de forma totalmente ilegítima, procurando criar obstáculos a fim de forçá-la a pedir demissão. Mas essa trabalhadora, ciente dos seus direitos, não pediu demissão. Continuou se apresentando ao trabalho, porém, algumas vezes foi barrada, outras vezes não teve condições de exercer as suas atividades, porque as tarefas que lhe foram determinadas eram totalmente incompatíveis com o seu estado de gravidez. E em razão disso, acabou que não conseguiu mais ir ao trabalho. Ficou totalmente impedida. E a empresa, de forma arbitrária e ardilosa, simplesmente lhe comunicou de que ela estaria sendo demitida por justa causa por abandono de emprego. Ou seja, alegou que ela havia faltado por mais de 30 dias consecutivos sem qualquer justificativa e que essa situação configuraria, sim, um abandono de emprego. Ela, totalmente inconformada com essa situação, acabou ingressando com uma ação trabalhista e na sua ação comprovou que o banco estava lhe dando tarefas totalmente exorbitantes, fora das suas capacidades, que ela nunca teve a intenção de abandonar o emprego, pelo contrário, procurava, ainda assim, com todos os obstáculos que lhe foram colocados, exercer as suas atividades. Muito comprovou que, em algumas situações, o seu acesso às dependências da empresa foi barrado, certo? E que os requisitos do abandono de emprego não haviam sido caracterizados. E agora nós vamos falar aqui sobre quais requisitos têm que estar presentes para que você possa aplicar a penalidade de abandono de emprego de forma totalmente legítima, tá ok? Vamos então aos requisitos do abandono de emprego, pessoal, tá? O primeiro requisito diz respeito ao caráter subjetivo, que é o chamado ânimos abandonante. O que seria o ânimos abandonante? Palavra meio difícil, né?
Mas o ônibus abandonante é a vontade livre e consciente desse trabalhador de não mais se representar ao posto de trabalho. Para que o abandono de emprego fique caracterizado, o empresário deve comprovar que ele não quis por conta própria comparecer. E nesse caso ficou comprovado que não era por vontade própria que ela algumas vezes não compareceu, mas sim pelos obstáculos criados, por ter sido impedida de acessar as dependências da empresa. Então, o requisito subjetivo, que é essa vontade livre e consciente de não mais comparecer ao trabalho, não restou comprovado. O primeiro deles aqui, então, já não logrou êxito a empresa em comprovar esse requisito. E mais, a empresa não procedeu à notificação válida. Quando o seu trabalhador falta por mais de 30 dias injustificadamente seguidos, 30 dias seguidos, pessoal, a legislação não diz quantos dias, mas a construção jurisprudencial entende que 30 dias de faltas seguidas injustificadas configuram sim um abandono de emprego, tá? Quando isso ocorre, a empresa deve fazer uma comunicação válida para que esse trabalhador se reapresente ao seu posto de trabalho num período médio de 48, 72 horas. Aí sim, em caso de não fazendo, restar configurado o abandono de emprego. Nessa ação trabalhista, essa gestante também comprovou que não tinha sido notificada validamente, que o banco possuía os seus endereços, o seu contato telefônico e que ainda assim não fez essa comunicação válida. E mais, como eu falei anteriormente, comprovou que teve o seu acesso negado. Então veja bem que ela logrou êxito em comprovar que nenhum dos requisitos legais para a configuração do abandono de emprego havia sido configurado. Vale lembrar aqui, pessoal, que a justa causa pode ser aplicada sim em caso de abandono de emprego, quando esse trabalhador falta os 30 dias consecutivos, é notificado e não se reapresenta, mas que ela pode também ser aplicada por desídia, que são 30 faltas injustificadas num período intercaladas, num período médio de 6 meses. Todavia, o enquadramento legal não é o abandono, e sim a desídia. Então, existem essas duas formas. Então, você veja bem que essa situação tem muitas peculiaridades e que a gente sabe que você, empresário, muitas vezes tem dúvidas, né? E que acaba perdendo a paciência com esse trabalhador que falta injustificadamente e às vezes toma alguma atitude arbitrária, alguma atitude incorreta, que infelizmente é passível de reversão judicial e que certamente vai lhe trazer algum desdobramento pecuniário negativo. Essa decisão, então, que foi confirmada em grau de recurso, acabou condenando essa empresa a pagar a integralidade das verbas rescisórias, uma vez que a demissão por justa causa foi convertida para demissão indireta, e nós sabemos que isso engloba o pagamento de todas as verbas rescisórias devido a esse trabalhador, além da multa de 40%, recebimento de seguro-desemprego, e mais, pagar indenização relativa a todo o período estabilitário. Veja bem a dimensão que essa indenização acabou tomando, porque como não foi respeitado o período estabilitário, essa empresa acabou tendo que pagar, como a reintegração era inviável nessa situação, né, e ela já havia tido o bebê, nascido a criança, no transcorrer do processo, essa empresa foi obrigada a pagar, então, as verbas remuneratórias dessa trabalhadora referente a todo o período estabilitário. Ainda indenização por danos morais, que nesse caso foi de R$5.000, e mais o pagamento de honorários advocatícios ao patrono da trabalhadora. Então você veja bem que é muito importante, como eu falei lá no início, você capacitar o seu setor de recursos humanos, ter um suporte jurídico capaz de lhe dar segurança jurídica na tomada de decisões e que quando a situação de faltas fique configurada, seja ela por desídia ou por abandono de emprego, que você saiba quais os procedimentos devem ser tomados e que atente para o atendimento aos requisitos legais, sejam eles objetivos ou subjetivos, para que você, empresário, possa sim exercer o seu poder diretivo patronal de forma totalmente legítima e em conformidade legislativa. Tá ok? Um abraço e até a próxima.